O assunto de hoje é sobre o SIPS Portal, que faz parte desse universo do CIMAC Box, portal de integração. Na realidade, só iniciando com um conceito, nós temos um portal de integração. Esse portal é um virtual, é um universo cloud, onde nesse portal a ideia é trabalhar com dois tipos de situações agora. Antes, o monitoramento da licença, acompanhamento, era todo feito pelo CIUtil. Agora nós vamos deixar de utilizar o CIUtil. Então nós vamos passar a fazer no portal de integração o acompanhamento da licença também. Para ficar didático, o que nós vamos fazer com a licença no portal de integração? Vamos fazer lançamento de pedido, a liberação de uso, vamos fazer verificação da validade, que é um acompanhamento só que você verifica ali, enviar notificações e atualização de versão. Então, o que está relacionado com a licença, nós vamos trabalhar agora no portal de integração. E o portal de integração também, nós fazemos acompanhamento do suporte. Tanto o suporte para a questão da NFE e NFCE, que é o monitoramento, análise da situação de documentos, verificação de certificado, verificação de comunicação com o servidor local está comunicando com a nuvem, e também a questão de análise de backup, a frequência de envio, análise do backup físico. Então, isso é acompanhado através do portal de integração. O portal de integração, então, é um software que nós trabalhamos com ele ligado direto com o cloud, direto com esse universo onde as informações do CIMAC elas chegam. Em relação a um software, o software do SIPS Portal é esse aqui, é o software portal de integração, que a maioria de vocês que já têm acesso, a gente vai hoje trabalhar sobre algumas mudanças que tiveram e algumas coisas que a gente vai estar evoluindo também em relação a esse aplicativo. Em relação ao portal de integração, uma primeira coisa que nós vamos ver aqui é em relação a utilizar o portal de integração para as licenças. Como é que eu vou administrar as minhas licenças agora? Já que amanhã não existe mais CIUtil no ar. Então, como eu vou fazer com minhas licenças? Então, nós podemos dividir aqui em duas partes. Tem a parte da visualização das licenças, que é verificar o pacote que foi contratado, que versão está sendo utilizada, se foi contratado o serviço do CIMAC Box, se utiliza a NFCE, a validade da licença, situação financeira, periodicidade, informações que estão relacionadas com as licenças. E também algumas coisas que nós fazemos em relação às licenças. Por exemplo, liberação de uso, enviar notificações. Notificações é porque antigamente a gente tinha aquele conceito de enviar mensagens para o cliente. Só que esse conceito de mensagem já não existe mais, né? Então você manda notificação. Mudou agora, ficou mais charmoso. Também gerar scripts. Também é feito agora através desse portal, alguma coisa que for necessária, muito raramente deve se gerar um script. Bloquear e cancelar uma licença também é feito através desse SIPS Portal. Mas nessa primeira parte aqui da questão da visualização, o que pode ser feito então no SIPS Portal, que é o software que trabalha com os dados, as informações que estão na nuvem, informações do nosso portal de integração. Bem, vamos fazer aqui uma análise de clientes. A análise de clientes é a mesma análise da licença. Coloquei clientes para ficar mais fácil entender. Então, que informação eu tenho do cliente aqui? Eu tenho informações básicas do cliente, que são informações que tanto servem para eu poder acompanhar a licença, como serve para eu poder fazer suporte. Aqui eu vou começar, nessa parte, analisando a questão de acompanhamento das licenças. Então, o que eu tenho aqui relacionado com a licença? Eu tenho aqui informação se ele usa o CIMAC Box, tem um serviço contratado, se usa NFCE, qual que é a validade da licença, qual que é a situação da licença, se ela é bloqueada, se ela é liberada, e qual a periodicidade. Outra informação que tem aqui, para alguns usuários, é a questão do vencimento do contrato, que estiver interligado com o CIMAC. Então, essas são as informações básicas em relação à licença. Outra informação que tem em relação à licença é o pacote que foi contratado e qual que é a versão que está sendo utilizada. Ok. Algumas outras informações que tem em relação à licença, por exemplo, os módulos. Aí os módulos que foram contratados, e aqui dá uma opção de fazer a alteração do pacote, é lógico, buscar os módulos ou excluir módulos. Então, aqui nessa parte do sistema é onde é feita essa ação agora dentro do SIPS Portal. Uma outra coisa relacionada com licença está
as informações que a gente já está acostumado em relação à licença que se usa no CIUT. Liberação de uso, enviar notificação, gerar script, bloquear, cancelar, reativar só para quem tem um acesso específico. Então, praticamente, vão ser essas 5 informações anteriores aqui. Então, eu já quero liberar a licença, pode liberar o uso. Então, de uma forma simples, eu posso liberar para um usuário ou para vários usuários. Posso fazer aqui a seleção do usuário, quero liberar o uso. Selecionei, faço a liberação de uso. Posso liberar para um ou vários usuários. E a liberação ela é feita, posso fazer ela em arquivo, que eu vou pegar esse arquivo e mandar para o usuário, ou posso, se eu escolher Cloud, automaticamente o usuário, quando acessar o sistema, vendo a comunicação com o sistema, ele vai estar fazendo essa validação de imediato ali, quando no tempo em que é o ciclo da comunicação, que é 5 minutos. 5 minutos é a comunicação entre o CIMAC e a nuvem. Um outro detalhe aqui são alguns recursos que tem no sistema. Eu quero dar uma olhada na tela inteira, porque de repente você está trabalhando com um terminal menor, visualização menor. Então você pode dar um F8 aqui e você vê as informações, mais informações na tela. Se você der um F8 de volta aqui, e aí está dizendo aqui o que acontece. Se eu quiser marcar, quiser selecionar e marcar tudo ao mesmo tempo, posso selecionar, dou um F7, aí vai fazer a marcação. Então, assim, a utilização do cPortal para o acompanhamento da licença é uma coisa simples. Assim como o CIUT era bem simples de utilizar, o cPortal também é simples de utilizar. Agora, é lógico que existe uma outra série de informações que o cPortal traz, que são informações da situação lá do cliente, são informações para suporte. É por isso que a gente divide a parte entre o que é feito no cPortal para a manutenção das licenças, que é o que eu apresentei agora, e em relação ao suporte. Voltando aqui, o outro recurso que eu tenho aqui também é em relação aos pedidos do CIMAC. O pedido do CIMAC também é feito aqui. O pedido do CIMAC é para aquela tela que já é conhecida, então os recursos são o mesmo. Você não vai ter que reaprender a utilizar nada. Então aqui é só fazer o lançamento da licença. A única coisa que mudou é que quando você faz a licença aqui, você tem que ir lá na análise de cliente e fazer a liberação de uso. Ela não é automática mais, não está tendo problema com isso. Então é uma mudança que aconteceu. Mas em relação às licenças, é isso que nós temos. Lá, se você perceber, tem a tela lá que está falando de enviar notificações. As notificações a gente vai estar enviando tanto para o cliente que usa o sistema desktop, como para quem utiliza a app. A da app a gente ainda está desenvolvendo, está em teste, mas a ideia é fazer uma notificação e a pessoa, ao abrir a app, essa notificação, ele também tem acesso a essa notificação. Então, a notificação é uma mensagem que você quer enviar para ele. Pode ser dar um bom dia para ele, ou você pode querer informar que ele está devendo. Então, depende o que você vai utilizar para fazer a notificação, que pode ser uma notificação em massa. Então, tem essa questão de dados comemorativos e assim por diante. Então, essa é a utilização do cPortal para licenças. Agora, o cPortal também, ele é utilizado, lançamento de pedido, já falei, ele é utilizado para o suporte. Para o suporte, a gente divide em 2 partes aqui, a utilização do cPortal. Ele é utilizado, no caso dos documentos, da NFI e NFC, para o monitoramento, para a análise da situação dos documentos gerados, para fazer verificação do certificado, para verificar a comunicação com o servidor, e também é utilizado para fazer acompanhamento do backup da base de dados, para ver se está sendo enviado, a frequência de envio, se o backup está ok. Agora, em relação ao monitoramento, o que muda aqui é que nós temos 2 situações. Pode ser que uma pessoa queira apenas analisar a situação dos clientes. Que informação eu tenho aqui em relação a um determinado cliente? Eu tenho, por exemplo, aqui nessa empresa, a teste de gestão aqui, eu posso avaliar o que está acontecendo em determinado terminal, se ele funcionar com a situação offline, e mesmo agora, quando a gente estiver no mundo da web e utilizando dispositivo móvel, pode separar também os terminais aqui.
né? Porque eu sei o que está acontecendo em cada terminal. E eu tenho as informações que estão aqui, que são mostradas para mim, são informações que no dicionário do grid vai dizendo aqui o que cada informação dessa significa, né? Por exemplo, a quantidade de documentos em retorno, se eu tenho documento represado, documento que está lá no gerenciador, que não foi enviado, se eu tenho um documento que foi rejeitado, se lá no terminal eu tenho, por exemplo, uma venda foi feita offline que não subiu para o servidor local ainda, se eu tenho problemas no síncro. Aqui uma informação interessante, em relação a produtos, por exemplo, eu fico sabendo quais são o tipo eu tenho um produto aqui que 65, por exemplo, produto que está com uma situação de divergência, né? Mas aí eu posso saber, o sistema mostra para mim, o que divergência é essa, né? O que essa divergência significa para mim. Então tem essa situação aqui. Depois a gente vai lá na frente e vai dar uma olhada nessa informação. Outras informações que eu tenho aqui é a questão do envio local. Quem está em branco é cliente que não tem o CIMAC Box contratado. Tá? Se tiver CIMAC Box contratado, ele vai ter informação. Se não tiver, vai ficar em branco. Então aqui, é lógico que são dados fictícios, né? Aqui eu tenho informações a respeito do qual foi a última vez que fez backup, qual a última comunicação que foi feita, falando que a comunicação é feita a cada 5 minutos, então esse cliente aqui está fazendo comunicação atual, né? Então ele está ok. Então essa informação eu tenho aqui também. Uma outra coisa que eu tenho aqui, de cara, aqui em ocorrências, ele já me dá uma situação do que está acontecendo lá no cliente, isso aqui é uma visão do cliente. Tá? Então lá no servidor do cliente, que ocorrências foram detectadas? Foram detectados 10 documentos represados no gerenciador, está lá. Se o cliente abrir, vai estar lá. Né? Se colocar a data maior, né? Tem 65 produtos divergentes lá no cliente, são situações que vai ter que resolver. Tá? Não tem como deixar a vida inteira o cliente ficar com um produto divergente, porque vai ter, quando começar a validar MCM e CEST, vai ter um momento que isso vai ter muita rejeição, né? E documento represado de gerenciador não pode ficar lá a vida inteira, o documento tem que ser tratado. E aqui vai dando informações que são importantes. Sempre essa parte aqui, isso aqui, por exemplo, está dando um anúncio, sem comunicação com o portal Cloud. Por quê? Não tem comunicação. A última data foi 31/12/99. Tá? Aí está dizendo aqui, sem comunicação e sem enviar o backup da base de dados também. Tá? Aqui não deu backup da base de dados porque ele não tem contrato com o CIMAC Box. Aqui tem contrato com o CIMAC Box. Olha, o backup que ele mandou foi em 2015, a última vez. Aqui, esse cliente já dá informação mais ampla. Por exemplo, aqui está falando que tem rejeições lá no servidor local. Que rejeição é? Tem, por exemplo, a rejeição 569. Essa rejeição tem 3 documentos com essa rejeição. Que tipo de rejeição é? Data de entrada. Aí tem que... ele não cabe toda a rejeição aqui porque é questão de tela mesmo. Mas aí tem que olhar. Pega o dicionário de rejeição e vai avaliar. No manual tem o dicionário de rejeição e avalia quais são o que é essa rejeição. Então, diversas informações em relação à licença já está aqui nessa parte do sistema quando se faz uma análise do cliente. E aqui nessa tela de análise, porque a parte de análise você vê todos os clientes que estão na carteira. Tá? Então, quem tem acesso a esse recurso, ele vê todos os clientes. Depois na parte de monitoramento eu vou explicar o que acontece. Mas aqui você vê todos os clientes que estão na carteira. Aí pode enviar para o Excel, pode pedir para refazer a atualização diária. Isso aqui, lógico, depende de liberação do usuário. Pode selecionar um ou vários clientes e pedir para atualizar a versão. Lembrando que você pode selecionar todos, se não quiser ficar clicando aqui, a carteira é 100, 200 clientes, aí pode dar o Shift F7 aqui, descer, né? Você seleciona aqui, o Shift F7, perdão, você pode selecionar F7, né? Seleciona com a setinha, depois você marca ou desmarca. Aqui tem uma outra situação, pode pedir para reiniciar o SIM-Mensagem. O reinício do SIM-Mensagens é assim, que situação pode acontecer isso? Pode ser que aconteça um travamento, porque o sistema é multitarefa, como se você pensa no Windows. No Windows você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, o SIM-Mensagem é como se tivesse vários sistemas dentro de um só. Então você tem um sistema multiprocessado. Então pode ser que uma parte desse processamento ela pare. De repente
o próprio envio local não está subindo, ou a informação aqui não está subindo de forma coerente, isso aqui está vindo sempre apagado e o cliente tem problema aqui. Então, pode ser que seja a necessidade de reiniciar os SIM mensagens. Tá? Mas geralmente é lógico, se não está havendo comunicação, pode ser que está travado mesmo. Se está travado, ele não vai reiniciar, porque não recebeu o comando de reinício. Mas como ele trabalha em blocos, pode ser que o comando para reiniciar resolva alguma coisa. Então aqui você tem informações. Uma outra informação que o SIMAC tem agora separada é a parte do monitoramento. Então, por que tem essas duas telas aqui? São as mesmas informações? Não. Essa primeira tela aqui, análise de cliente, você vê toda a carteira que se tem. Né? Toda a carteira, avalia a carteira. Aqui, monitoramento, avalia problemas. Eu quero ver apenas os clientes que estão sem enviar backup. Só que aí, ele vai trazer mais informações. A informação, a análise do backup aqui, data do último backup, a data que o backup foi analisado. Ele vai trazendo mais informações, levando em consideração o problema que foi feita a solicitação para análise. Aqui, por exemplo, eu tenho, eu quero ver aqui cliente que está com erro no CERT NCN. Beleza, eu tenho esses dois clientes aqui. E aqui me diz o que é o problema. Tem 16 NCN divergente e 4 CERT divergente. Então, só que aí eu consigo analisar só os clientes específicos aqui. Não preciso analisar toda a carteira, eu vou lá no problema especificamente. Clientes que estão com notas represadas no gerenciador, eu verifico. Tá, qual a vantagem disso aqui? Daqui a pouco a gente vai avaliar. Uma outra situação que tem também é uma análise de rejeições. Quem for liberado esse tipo de situação aqui vai poder verificar a questão aqui não tem, deixa eu ver se tem uma rejeição aqui. Período, aí você pode analisar também a rejeição. O que eu tenho na minha carteira de rejeições que eu encontrei. E quando você abre aqui a informação, você tem as empresas que estão com esse problema aqui. Então, eu posso mudar o filtro aqui. Uma coisa que é importante entender é o seguinte, aqui o sistema ele permite você fazer uma série de consultas aqui. Tá? Eu quero ver por empresa e rejeição. Tem essa empresa aqui, a rejeição que ela tem. Né? Você está com a empresa com rejeição aqui, então você pode fazer uma série de análises aqui. Tá? Você tem uma análise de ações também que foram enviadas. É lógico que as ações, você pode avaliar a ação por cliente na análise de cliente ou no monitoramento. Então são todas informações que você pode ter. Um recurso interessante de se utilizar aqui no monitoramento, um dos recursos é esse. Você pode fazer aqui agrupamento de uma série de situações. E um outro recurso são os filtros. Né? Você pode clicar aqui e fazer filtro. Eu quero ver só os terminais 0. Ver só os terminais 0. E vai avaliando o filtro aqui. Eu quero avaliar na minha carteira só os clientes que estão com a versão 6069. Beleza, você avaliou aqui. E se quiser fazer filtro avançado, também tem condições de fazer filtro avançado. Aí, filtro avançado é infinito o tipo de filtro que você pode fazer. Pode fazer um filtro aqui, pode mandar para o Excel, fazer uma análise. Então, tem uma série de recursos que você pode estar fazendo aí, sem ter... eu quero dar um filtro aqui nos meus clientes que está com o pacote 804. Mas eu tenho aqui o pacote 804, tenho 5 clientes. Que clientes são esses? Eu tenho 2 clientes com pacote 0, um cliente de teste. Pacote 0 vai ser porque são terminais, não vai ter pacote nos terminais. Tá. Uma outra situação que existe é a questão do backup. É sempre interessante analisar a questão das datas, porque se, por exemplo, o cliente está com backup atrasado, a gente tem que ter ação para poder resolver o problema do cliente. Uma outra questão que tem no suporte, uma situação nova agora, que é a integração com o SIMAC. Então a gente pode integrar o SIMAC, quem usa o SIMAC, a questão das OS, né? A gente pode fazer a integração com o Help. Em que momento é que vai se usar essa integração? Assim, peguei aqui monitoramento. Eu tenho essas empresas aqui sem enviar backup. Beleza. Aqui eu olho, posso fazer uma solicitação de backup para ver se a empresa manda o backup para mim. Mas a primeira coisa que eu tenho que olhar é se está tendo comunicação. Né? Porque não adianta, se o cliente tiver comunicação aqui atrasada,
quem viu o local aqui, ó, não adianta você ficar tentando pedir informação porque não tem envio local. Vai ter que conectar no cliente e ver o que está acontecendo. Agora, são 5, 6 empresas que vai ter que fazer a conexão. Você pode selecionar as empresas, que não está liberado para esse usuário aqui, mas eu posso aqui, tem um recurso que não está feito a integração, eu fui um recurso aqui que se eu utilizar o CIMAC na minha empresa, eu vou poder já gerar as ordens de serviço automaticamente aqui. Certo? Gera as ordens de serviço, vai para dentro do CIMAC, para o Helpdesk, os técnicos pegam aquela OS, ordem de serviço que está lá, e vão fazer o trabalho deles. E aqui, à medida que você vai acompanhando o trabalho técnico, ele vai mudando de cor. Quando você abre uma OS, ela fica vermelha. Quando o técnico pega a OS para trabalhar com ela, ela fica verde. Quando o técnico fecha a OS dentro do dia, ela fica azul. E aí tem as regras, o cliente não vai deixar você abrir, por exemplo, uma OS se já tiver outra aberta. Se você pode integrar serviços à OS. Eu abri uma OS aqui para observar, analisar o sem retorno da Cefaz. Agora eu quero integrar aqui, já que a pessoa vai olhar o sem retorno da Cefaz, ele vai olhar outras coisas também. Quero olhar aqui o que está sem comunicação com o portal. Ótimo, você marcou aqui vários clientes, abre OS com esses vários clientes aqui. E é lógico, se tiver mais alguma coisa que tiver de problema no cliente, tem esse aqui, sem comunicação com o portal e sem enviar backup. Quando você abrir o OS, os problemas vão ser esses dois. Então o técnico vai olhar e vai falar, opa, tem que resolver esse problema aqui, esses dois problemas aqui é o que eu tenho que resolver lá no cliente. Porque aqui são OS que exigem conexão no cliente. O que não existe conexão no cliente, a gente vai tratando com a outra equipe de monitoramento. Aqui eu estou tratando com a equipe de suporte, que é feito para você, que é canal, é feito internamente pela Maxis, para as carteiras, os clientes da carteira da Maxis. Então, o que muda é isso. O monitoramento aqui, ele permite você diminuir a quantidade de clientes que vai analisar e também já ter uma objetividade do que você vai fazer, inclusive integrando com o CIMAC, integrando com o CIMAC local. A integração eu vou colocar no manual, ela é feita através do arquivo INI. No arquivo INI você vai dizer qual é o endereço do banco de dados, vai ter que colocar qual é o tipo de OS, o tipo de projeto e também a modalidade da OS. A gente faz a integração, tá? E o sistema é dinâmico. À medida que você vai mexendo com os dados lá no CIMAC, a informação vai sendo atualizada aqui. Detalhe, mas então não precisa de um técnico acessar o portal? Não é bom acessar o portal, porque o técnico vai ver o que está acontecendo no cliente. Ele pode ver em tempo real se o cliente está comunicando, se não está. Já que conectou no cliente, ele pode resolver uma série de situações relacionadas com o cliente. Então essa é uma mudança, a integração. Uma outra coisa que se utilizava muito no CIUD é a questão da senha técnica. Então, você tem aqui a senha, aí já abre aqui a senha, você tem a senha suporte e você tem o CNPJ para gerar a senha técnica. Se você tentar gerar um cliente que não está na carteira, vai dar essa mensagem que não está liberado. Se tivesse liberado, ele faria a liberação aqui da senha técnica. Então você tem duas situações aqui. E a senha técnica, se você perceber, e a senha suporte, ela fica em todo o sistema disponível. Você está mexendo, a senha suporte, vou conectar, está na tela aqui. Lembrando que, só um detalhe, essas telas elas não fazem refresh automático. Se você quiser fazer um refresh, você tem que dar F5 e dizer o que você, aqui nesse caso aqui, nas clientes, você faz F5 e já é feito o refresh aqui, e se estiver no monitoramento, você tem que fazer o F5 aqui, até para avaliar, quero ver o que foi feito, será que já acabou, o pessoal já atendeu as OS, dá F5 aqui e pede para ir lá dentro daquilo que você quer analisar. Um técnico, por exemplo, quando ele entrar aqui, ele vai ter condições de determinar se uma OS que está para ele, uma OS sem retorno você faz que ele tem que conectar, então ele vai vir aqui e vai ver o que está acontecendo com o cliente que foi passado para ele. É lógico que na OS, no problema, vai estar lá os detalhes. Só que pode ser que você não use o help do CIMAC, então usa um outro programa para controlar as OS. Então, mas se quiser ter controle de integração, então o CIMAC ele faz esse tipo de controle. Ok, então, em relação a essa questão do suporte, a gente tem aqui a questão da integração,
Essa integração também existe ela com o contrato, tá? Quer dizer, bloqueou o cliente no gestor de contrato, ele é bloqueado no portal. Bloqueou, liberou o cliente no gestor de contrato, ele é liberado no portal. Então tem essa integração. Uma outra coisa importante é a questão dos certificados. Tá? Você pode acompanhar, é mais a questão até comercial, né? Ou mesmo para poder já notificar o cliente. Depois vai, seguindo uma sugestão, vai colocar lá um aviso para o cliente para ver a validade, que o certificado dele está vencendo. Tem cliente que olha, tem cliente que não olha, mas uma questão comercial você já pode fazer uma consulta para verificar os certificados que estão vencendo. Aqui ele não está nessa carteira aqui, não tem ninguém vencendo certificado, que aparece os certificados que estão vencendo. E um outro recurso que tem aqui também é um recurso da liberação do usuário para o CIMAC Box. Né? O usuário primeiro acesso, então é feita a liberação aqui da empresa. Então você já está no outro webinar, está em outras situações, tem manual para isso, aí você pode fazer acompanhamento, mas isso também está dentro do escopo do E-Cibs Portal. Bem, essas informações que eu quero passar para vocês, mas a questão de conceito. Os próximos passos é o seguinte, ainda hoje a gente conclui a migração do Ciut para o portal, então o Ciut vai estar fora do ar, né? Talvez amanhã fique o dia inteiro feito o alerta em relação a isso, né? Se tiver alguma coisa fazendo no Ciut, vê aí, porque está saindo do ar e as informações estão no portal. E fazer à noite, que são informações atualizadas. E depois também vai ser enviado um e-mail com um checklist para cadastramento ou liberação de usuários. Né? O que é isso? Na realidade, você recebe um e-mail, eu vou mandar para os administradores dos canais, quem é canal, né? E aí vai estar um checklist lá do que você vai querer liberar para o seu usuário. Aí vai liberar para ver licença, vai liberar para poder fazer isso e aquilo, se ele lá vai marcando e devolve para mim. Porque aí eu vou pegar a licença do usuário e vou fazer a liberação. Na realidade, em alguns casos eu preciso me devolver para mim, porque eu preciso mais de uma checklist mais para a informação que você tem, porque hoje todo mundo tem acesso ao CIMAC, aí você mesmo pode determinar lá, você mesmo pode alterar seu usuário. Né? Então, um manualzinho do que libera, e você vai ter a condição de fazer as liberações, porque na realidade o gerente consegue liberar para os outros um acesso que ele tem. Então, esses são os passos que tem, porque a gente tem que liberar os usuários, né, para não dar solução de continuidade em relação à questão do Ciut. Bem, de base, a princípio é isso que eu queria passar para vocês em relação ao CIM Portal.